política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo. Você acompanha aqui, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação, Rick Pérez. Está entrando no ar o Gabinete Paraíba. E análise da política paraibana, com Rick Pérez. Muito boa tarde, você, meu amigo, meu querido, minha consagrada, meu benevolente, você, meu irmão, aqui de Campina Grande, de toda a Paraíba que nos escuta. A partir de agora, está entrando no ar o programa de portas abertas para a população, o Gabinete Paraíba. Muito bom, muito boa tarde, você, meu amigo, aqui quem vos fala é Rick Pérez, estarei com você até às 18 horas, aqui nesta terça-feira maravilhosa, diretamente da Rainha da Borborema, nesse clima maravilhoso, esse clima bem friozinho aqui, hoje na nossa cidade, aproveitando para dar logo boa tarde para essa equipe maravilhosa, para nossa autoridade do som, que não tem feriado, ele que veio junto, tá conosco aqui, o Negão do Café, meu muito boa tarde, meu querido, a você ouvinte, e boa tarde a ele, meu companheiro de bancada que ficará aqui comigo até às 18 horas, Alisson Calado. Direto ao ponto, a análise nua e crua dos fatos, com Alisson Calado. Alô, minha Campina Grande, alô, minha Paraíba, muitíssimo boa tarde neste dia 21 de abril, terça-feira aqui na Serra da Borborema, que começa o dia nesse clima chuvoso e se estende agora até a noite. E estaremos aqui com vocês até às 6 horas da noite. Esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Exatamente. É verdade pura. Verdade pura, meu irmão Negão do Café. E só lembrando, você ouvinte que nos escuta pela Rádio Cidade, na AM 1310, você também pode acompanhar o Gabinete Paraíba pela internet. É isso mesmo, acompanhar a nossa live diretamente no Facebook da Rede Esperança PB e também através da nossa própria página do Gabinete Paraíba, Gabinete PB. Já estamos ao vivo, eu e Alisson Calado, eu com a minha touquinha aqui bem bacana, Alisson com um casaquinho bem bonito, parece que fez a barba também, o cabelo arrumado. Só o Negão Café que não tá aparecendo hoje. Tá mascarado, tá escondido. Mas tá todo mundo aqui ligado diretamente através das nossas redes sociais, que você também pode seguir, que é o nosso Instagram, no @Gabinete Paraíba, e também no Facebook, YouTube e Spotify, só pesquisar Gabinete Paraíba. E meu irmão Alisson Calado, se a galera quiser entrar em contato com o WhatsApp, o telefone e também do nosso e-mail, como é que faz? Olha aí, o pessoal aí que tá sintonizado na rádio AM, na Cidade de Esperança, né, AM 1310, você pode entrar em contato pelo 3341-4999, o 3341-4999, ou então mandar mensagem aqui pelo WhatsApp da redação do Gabinete Paraíba com o 9924-9494, facílimo, 9924-9494. E o pessoal aí que está assistindo o Gabinete Paraíba pela live no Facebook, pela Rede Esperança PB, curte, comenta e compartilha e vamos interagindo a partir dessas plataformas digitais. E quem quiser também enviar sugestão de pauta, quem quiser enviar alguma crítica, basta digitar o e-mail gabinetepb2020@gmail.com. Já vou mandando aqui um abraço pro nosso ouvinte que tá ligadão na nossa live, que é o Marcos Paulo, o Marcão de Sumé, meu querido, um cheiro pra você, Marcão, valeu pela sua audiência, acompanhando a partir de agora o Gabinete Paraíba. Você que tá entrando na nossa live, que já tá ligadinho aí, gente, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam assistir. Alisson Calado, meu irmão,
Só rapidamente, antes da gente iniciar esse nosso programa, se a galera quiser achar o seu Instagram, como é que faz? O pessoal da live já tá vendo, mas o meu é o @Rick Pérez. É muito simples, é o @Rick de Henrique, não tem CK não é americanizado não. O meu é brasileiro mesmo, Rick de Henrique. @Rick Pérez com S no final, você me encontra, você me acha. E o seu? E comigo é Alisson Calado, @Alisson com 2 S e o Calado com 2 L. Sintoniza no Instagram, também no Facebook ou também no Twitter. Esses são os nossos endereços virtuais. Exatamente. E olha, 21 de abril hoje é feriado e o motivo ele é muito honrado. E todo mundo sabe, de conhecimento público, o 21 de abril é feriado nacional, dia de Tiradentes, um dos heróis da independência do Brasil. E aí, por isso, é sempre lembrado de maneira constante para que a gente possa... Exato, a gente possa, de fato, lembrar desse momento tão importante, histórico do nosso país e que comemorado hoje, por isso, esse feriado. Olha só, e também a respeito, pegando esse gancho com o feriado de Tiradentes, né, é importante também destacar que apesar do Tiradentes historicamente ter se concretizado na história como um dos heróis da independência, né, de toda forma, a ideia da Inconfidência Mineira, muitas vezes a historiografia não explica bem, mas era separar Minas Gerais da coroa portuguesa e não ficar independente, não criar a independência do Brasil. Era uma independência total, né? Era a independência separatista. Mas com a República, os militares que se tornaram a tutela da República, né, acabou se apropriando e transformando o Tiradentes num símbolo geral que hoje ele tem sua contribuição, lógico, à história brasileira, mas que faça-se essa ressalva histórica que o objetivo era separar Minas Gerais e criar Minas Gerais independente, não era o Brasil independente. Olha Isso, aí! O desenvolvimento da história que acabou transformando Tiradentes no herói nacional. E não existia o Brasil naquela época também, né? Existia a coroa portuguesa. Sim, tá sim. entendendo? Não é Olha que ele aí. não fosse brasileiro. Sim, ele era brasileiro, mas a ideia era separar-se da coroa portuguesa. Alisson Calado também é cultura, meu querido. Olha aí, meu amigo. Você ouvindo aí o Gabinete Paraíba, você se inteira de tudo. Olha, também hoje, 21 de abril, é dia dos policiais civis e militares, dia da polícia, né, dos policiais, parabenizando, obviamente, a todos os policiais civis e militares que nos acompanham, que nos escutam, principalmente a todos os policiais militares, nas quais eu tenho tido, Adson, durante esses últimos 3 anos, a possibilidade de trabalhar e conviver mais de perto com a Polícia Militar, a sua administração, a sua gestão, e tenho percebido o quanto a Polícia Militar, de fato, aqui na Paraíba, tem atuado numa gestão mais humana, numa gestão mais solidária, pensando, de fato, na sociedade de maneira mais ampla, fugindo, obviamente, desse estereótipo da polícia matadora, perigosa e tal. Óbvio, existem ainda as necessidades, aquilo que precisa ser melhorado, mas a Polícia Militar da Paraíba tem atuado de maneira fortemente nesse processo e é um exemplo também aqui na Paraíba no combate do coronavírus. Pois é, como você bem lembrou, né, é uma instituição que merece seu respeito, mas também que quando é errado também merece ser criticada. E aqui na Paraíba, a Polícia Militar realmente vem cumprindo um trabalho bem interessante, principalmente desde meados de 2008, quando começa a gestão de Ricardo Coutinho, né, há uma certa humanização, trabalhos de humanização assim dentro da polícia, por assim dizer, e a gente vê refletido, por exemplo, com o coronavírus, né, a banda marcial da PM, que está desfilando pelas ruas à noite, entregando um momento de acalento, não é? Exato. À população campinense que anda tão sofrida, né? Não é de hoje, mas a situação hoje se complicou. Pois é, e hoje também, gente, hoje é dia 21, é dia da fundação e aniversário da capital do nosso país, Brasília. Completa hoje 60 anos de idade, a capital federal, criada aí nos anos 50, 60, inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek, um grande visionário, né, que realmente transformou o nosso país naquele momento. Infelizmente, hoje Brasília acaba sendo muito mal lembrada por todos os escândalos de corrupção, é a capital política do nosso país, mas merece toda a sua atenção, toda a sua história merece ser também relembrada. É uma cidade muito bonita, eu gosto bastante de ir em Brasília, eu já fui lá umas 4 vezes, tenho um interesse em morar lá, né, quem sabe aí como deputado. Deputado Rick. Deputado Rick, mas de verdade é uma cidade que eu gosto, que eu amo bastante. Parabéns a Brasília. É isso aí, Rick Pérez. Brasília foi projetada por Oscar Niemeyer, né, o arquiteto Oscar Niemeyer, que tem também uma grande contribuição à história do Brasil, né, foi perseguido pela ditadura militar,
no exílio, foi uma das vozes que denunciava o arbítrio que acontecia aqui no Brasil durante os chamados anos de chumbo. E também não vale esquecer que quem construiu Brasília foi o povo nordestino. Sim. Foi o povo nordestino que foi para lá pegar na mão de obra, pegar no pesado, que hoje são conhecidos como os candangos, né? Quem um dia for a Brasília vai encontrar lá, próximo ali ao Palácio do Planalto. É verdade, é verdade. O memorial aos candangos, né? Que era o termo que se referia a esse povo nordestino que migrou para aquela região e povoou o Centro-Oeste. Sim, verdade. Pois bem, meu irmão, mais alguma informação nesse nosso início de programa? E terminando esses informes, né? O Gabinete Paraíba deixa aqui uma nota de pesar, né? Pelo falecimento do Roberto Castro aos 60 anos de idade, de infarto. Ele, para quem não sabe, foi uma das lideranças espirituais aqui de Campina Grande, que construiu e pavimentou o caminho da doutrina do Santo Daime. Então, hoje veio a falecer o irmão Roberto Castro. O Gabinete Paraíba se solidariza com a sua família e com sua mulher Poliana, e fica aqui os nossos desejos, nossos votos de acalento a esse pessoal nesse momento. Bem, tá feito o registro, vamos embora com o nosso programa, o Gabinete Paraíba. Só lembrando a você, nosso ouvinte, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado, técnica do Negão do Café, diretamente aqui da sua Rádio Cidade Esperança, na M1310, e também pelo Facebook, através da Rede Esperança PB e da página do Gabinete Paraíba. Lembrando, o Gabinete Paraíba também está presente nas plataformas digitais, no Facebook, YouTube e também no Spotify. Ou seja, se você perdeu o nosso programa, na terça ou na quinta, quarta e sexta, você vai lá, assiste os nossos canais, assiste os nossos vídeos, os nossos podcasts também sobre o nosso programa. E mandar aquele forte abraço a Adriano Mel, que está aí na escuta do Gabinete Paraíba. Adriano, aquele abraço. Vamos continuando com o programa? Um cheiro, Adriano! Olha, gente, vamos começar como a gente tem feito nesses últimos períodos com o nosso informativo do coronavírus, né? Para que a gente seja sempre atualizado e levando em consideração todas as medidas de prevenção, contenção, isolamento social, que ainda é bastante necessária para que a gente possa enfrentar essa pandemia e logo ter a nossa vida e a nossa rotina normal. No mundo, já são mais de 2 milhões de casos confirmados, com 171 mil óbitos até o presente momento. Estados Unidos já está próximo das 800 mil pessoas contaminadas, com 42 mil pessoas falecidas, infelizmente. Só ontem foram registrados mais de 1.939 óbitos em um único dia. Espanha ultrapassou a marca de 200 mil casos confirmados. Itália, Alemanha, França e Reino Unido são os outros países da Europa com mais de 100 mil casos confirmados. Em quase todos se verifica um colapso do sistema sanitário e funerário, ou seja, infelizmente não existe mais leitos para os vivos e covas para os mortos. Então, muita atenção. Pois é, pessoal, é o coronavírus aí atacando o mundo inteiro sem pena alguma, porque os números só fazem crescer, né? E as recomendações continuam a mesma. Fique em casa, que é a melhor forma de proteger você e o outro da infecção, né? Do contágio, que se chama de contágio comunitário. Quem tiver em casa, tiver sempre aí aquele contato com o pessoal de casa, usa sempre aquele álcool em gel, né? 70%. E lembrando que a vacina ainda não existe. Não vão usar a cloroquina aí, que hoje saiu uma notícia, não sei se você viu, Rick Pérez, de um sujeito, de um médico que se automedicou e morreu de morte súbita, né? Foi ataque cardíaco. Ataque cardíaco, pois é. Então, vamos ter cuidado aí com certas automedicações que o pessoal está promovendo por aí. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem até o momento 40.814 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 2.588 óbitos até o momento. As mortes estão as mortes mais o grau mais elevado de mortes, né, está concentrado nos estados de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Ceará, que crescem em ritmo acelerado. Quase 1.000 delas aconteceram nos últimos 7 dias. O sistema de saúde em muitos estados já começam a dar sinais de colapso. Após o Ceará e o Amazonas, o Pernambuco confirmou hoje que 99% dos seus leitos estão ocupados. A propósito, os governadores do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, e do Pará, o Helder Barbalho, testaram positivo para o novo Covid-19. O Ministério da Saúde
agora sob o novo comando do Nelson Teich, anunciou também a ampliação da compra de testes para alcançar 46 milhões de pessoas aqui no Brasil. Até o momento, somente 12% dos exames previstos foram realizados. Vejam só, alcançando somente pacientes internados, servidores da saúde e uma pequeníssima parcela da população. De um modo geral, isso significa que de 24 milhões de testes PCRs, que são aqueles testes mais elaborados, que tem primeiro, segundo e terceiro exame, menos de 700 mil, ou seja, 3%, foram executados até o momento. E dos 22 milhões dos testes rápidos, aquele que você faz teste fast food, que a Coreia do Sul está realizando e o Maranhão realizou também essa experiência, somente 10%, ou seja, 2 milhões dos 22 milhões foram aplicados na população. Então, o índice de subnotificação ainda é enorme no Brasil. Ainda é muito grande e, olha, você falou sobre essa questão do Ministério de Saúde, tá sobre esse novo comando, e a gente já percebe algumas mudanças, meu amigo Negão do Café, em relação à gestão do Ministério da Saúde, que, por exemplo, desde que assumiu o novo ministro, ele não participou de nenhuma entrevista coletiva, o que era tradicional do antigo ministro Henrique Mandetta, que é uma forma, inclusive, que a gente percebe do próprio Bolsonaro tirar esse protagonismo do ministro da Saúde, para que ele não esteja lá falando enquanto ministro e como porta-voz do governo, mas que volte para si, enquanto ele, presidente Jair Bolsonaro, o protagonismo desse debate. E aí o ministro da Saúde até então ele não apareceu, ele não deu nenhuma entrevista coletiva e, enfim, é uma outra forma, é um outro método que o governo está utilizando. A gente não sabe até que ponto isso é positivo ou não, porque a população estava acostumada a ter aqueles informes, o que era muito importante, porque trazia conhecimento, informação e dá a sensação de que tá tudo ok, ou enfim, tá acontecendo, mas que não tem muito esse debate. Pois é, meu amigo Rick Pérez, mas para não dizer que não falei das flores, temos que dar o braço a torcer, porque pelo menos o ministro Nelson Teich, ele tá focando numa coisa que o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, pecou, que foi apostar no teste em massa da população. Isso não estava sendo feito pelo Luiz Henrique Mandetta de forma nenhuma. Inclusive, ele mesmo admitia nas entrevistas coletivas que isso era um dos defeitos da sua gestão. E só para encerrar a respeito dessa questão de subnotificação, essa semana o grupo de pesquisa Georrisco da UFRN, eles publicaram um mapa de calor onde faz uma estimativa de subnotificações de infectados por Covid-19 no Brasil. E só para a gente focar no estado da Paraíba, para você ter uma ideia, de cada 1.807 casos confirmados, existe no mínimo 7.640 subnotificados. Nossa, isso aqui na Paraíba, só na Paraíba. É um número muito grande. E trazendo mais informações aqui do nosso estado, os paraibanos testemunharam os casos de coronavírus começarem a se multiplicar por toda a Paraíba. O último boletim do governo estadual informa 263 casos confirmados com 33 óbitos registrados. Já são mais de 19 cidades do litoral ao sertão com registros da Covid-19. Os casos mais graves se encontram na capital, com 183 casos confirmados. Santa Rita, Cabedelo e Campina Grande registram 20, 11 e 12 casos, respectivamente. João Azevedo inaugurou ontem um hospital solidário que oferecerá mais de 130 leitos, podendo chegar a 200 para aumentar a capacidade de atendimento de casos moderados e graves do Covid-19 em toda a Paraíba, expandindo para mais de 600 leitos de UTI por todo o estado. Meu amigo, a situação está ficando complicada a cada dia que se passa. Lembrando que o secretário de Saúde do estado, o Geraldo Medeiros, ele informou que o pico de surto para o contágio do coronavírus está programado para começar a partir do dia 20 de abril, ou seja, desde ontem que a gente vai começar a sentir essa aceleração e esse crescimento exponencial dos números registrados aqui no nosso estado. E focando aqui na nossa cidade, na Rainha da Borborema, em Campina Grande, ela infelizmente registrou sua primeira morte neste fim de semana, com a paciente Márcia Oliveira, de 41 anos, residente do bairro das Malvinas. Sem histórico de doenças crônicas e graves, Márcia foi internada na UPA 24 horas do Dr. Maia e transferida logo em seguida para o Hospital Pedro I, onde veio a falecer. Fica aqui também os nossos pêsames aqui à família da Márcia Oliveira.
Até o momento, Campina registrou 12 casos positivos, com 6 destes pacientes tendo alta. Outros 34 casos ainda aguardam confirmação dos resultados. Lembrando que a cidade só tem 150 leitos para atender uma população de no mínimo 400 mil habitantes. Então, se 150 pessoas ficarem doentes e o coronavírus tem essa força de propagação, de deixar muita gente doente ao mesmo tempo, vai haver também um colapso do sistema de saúde aqui em Campina Grande. E como circulou nas redes sociais, eu não sei se você viu, meu amigo Rico Pérez, um trecho da fala de Romero Rodrigues, que estava esperando quando ele estava planejando, né, reabrir o comércio da cidade. Ele disse que voltaria a fechar se houvesse um colapso no sistema de saúde. Felizmente, o judiciário, só lembrando, impediu que isso continuasse, né? Exatamente. Eu compartilhei essa fala do Romero Rodrigues, acho que foi na última quarta-feira ou quinta-feira, quando da apresentação daquela nova cartilha, que ele fala exatamente isso, meu irmão Adson Calado. Ele dizia, não, a gente está com um planejamento, nós temos vagas ainda nos leitos dos hospitais, o planejamento é o seguinte, a gente vai abrir no comércio, quando chegar um certo número de leitos ocupados, a gente vai e fecha o comércio de novo. Então, ou seja, a vida é descartável. A vida é descartável. Então, a gente, tem vaga no hospital, então vamos. Enquanto tiver vaga, o povo indo para o hospital, tá tudo bem. Quando chegar esse número de vaga, a gente fecha o comércio de novo, porque pelo menos as pessoas aí, até esse número, a gente aceita. Não tem número aceitável de gente doente, não. Tá correto, tem que ficar fechado. E outro debate que surgiu, meu irmão Adson Calado, neste final de semana aqui em Campina Grande, foram denúncias exatamente envolvendo a área e o setor da saúde na nossa cidade, envolvendo o Serviço de Atendimento Móvel, que é o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel do SAMU, que médicos aqui do SAMU de Campina Grande divulgaram a carta aberta à população denunciando as condições de trabalho e as necessidades de cuidado e prevenção que ainda não estão sendo cumpridas por parte da prefeitura com esses profissionais. Na última sexta-feira, dia 17, o médico Oswaldo Bezerra Cascudo Filho denunciou em carta aberta que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Campina Grande, não teria equipamentos de proteção individual, EPI, suficientes para todas as ocorrências de suspeitas de Covid-19. Atendidas pelos profissionais de saúde do serviço. Além disso, também informou que 3 profissionais do serviço estariam afastados com casos confirmados do Covid-19, além de 5 casos suspeitos aguardando o resultado. Na denúncia, ele informa que, abre aspas, a situação é caótica, não temos EPI suficientes para a equipe em campo de batalha, não dispomos de protocolo para os casos que já são positivos ou os que estão aguardando o diagnóstico, dispomos outra sim de condições insalubres, fecha aspas. Ele ainda explicou que das 11 ambulâncias que fazem o atendimento do SAMU na cidade, 7 não dispõem de todos os EPIs necessários e que não atendem aos protocolos de higienização determinados pelo Ministério da Saúde, o que faz colocar em risco a saúde dos profissionais e da população atendida. Abre aspas. Com o próprio macacão mesmo, levamos secreções para a base e contamina os outros profissionais. Se a gente não tiver um fluxo de descontaminação na volta dessa ocorrência, antes de ir para a próxima ocorrência, na entrada do SAMU e na saída, a gente vai contaminar e disseminar essa doença na base. Uma unidade de saúde que deveria salvar vidas vai acabar disseminando o vírus. Fecha aspas, finalizou a fala. E aí, meu irmão, o que é que você achou dessa denúncia? Olha, essa semana que se passou não foi uma semana nada positiva para a Secretaria de Saúde de Campina Grande, né? Eles tentam passar uma impressão de que realmente está tudo correndo na devida ordem e tal, mas para você ter noção, a gente teve a morte, né? A primeira morte confirmada. Tiveram pessoas que morreram em Campina Grande, é diferente. Vieram de outras cidades e morreram aqui. Mas a primeira morte oficial da cidade foi confirmada nesse final de semana. Tem essa denúncia de que 3 profissionais de saúde foram afastados e 6 casos suspeitos, 6 casos suspeitos. Então a gente fica a se perguntar se está havendo algum tipo de negligência, né, por parte da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de um modo geral em tratar com medidas sanitárias esses trabalhadores, esses profissionais da saúde. E como eu posso dizer,
Paulo, falhou. Recupera. Não, e finalizando, a questão do médico Dr. Oswaldo, Sim, que foi afastado do Ministério da SAMU, do Serviço de Atendimento de Ambulância, né? E assim, isso acabou sendo afastado. Isso não foi nada bom, não são notícias boas que a gente tem para a cidade, né? Sim, outro ponto. A gente fica se perguntando, será que a cidade realmente está preparada para enfrentar esse surto? É outro ponto que eu quero trazer, porque você diz assim, exatamente essa questão será que a Secretaria de Saúde realmente está realizando um trabalho com realmente assim capacidade, e o que está passando para a gente realmente é a realidade? O que eu vejo e que faltou na sua fala também, e eu complemento, Adson, é transparência. Parece que não está tendo uma devida transparência, tanto dos números, quanto também da questão das condições de trabalho dos profissionais da própria prefeitura, porque não é só com os médicos, mas várias denúncias relacionadas também aos funcionários da limpeza, aos outros funcionários de outras categorias da própria prefeitura, que estão sofrendo exatamente pela falta de equipamentos e estão correndo riscos na questão do Covid-19. E no sábado, meu irmão, porque essa história continua. O que é que aconteceu no sábado? Pois no sábado, um dia após a postagem da carta nas redes sociais, né, o médico, como eu já adiantei aqui, o Dr. Oswaldo Cascudo, ele foi afastado do seu cargo. Abre aspas para as falas do doutor. Foi afastado da SAMU 92 por tentar mudar o dia a dia do socorrista da linha de frente, fazer com que todos tenham seus equipamentos em todas as ambulâncias. Afinal, estamos em transmissão comunitária. Faltou sensibilidade de resolver os problemas da base do SAMU. A Secretaria de Saúde de Campina Grande logo se posicionou, negando que o afastamento do profissional tenha sido uma forma de represália à denúncia que o médico publicou e que ele já havia solicitado através da própria Secretaria um pedido de afastamento. Na noite de ontem, segunda-feira, 95% da equipe médica do SAMU... Não é pouca gente, não. Isso significa, eu acho que os 30 profissionais, se eu não me engano, que atuam profissionalmente dentro da SAMU, aqui em Campina Grande, assinaram e publicaram uma nota reiterando o apoio ao Dr. Oswaldo Cascudo e lamentando a decisão de afastamento, que para eles tem um forte caráter persecutório e arbitrário por parte de Romero Rodrigues. A nota reitera também o objetivo de atender demandas de urgências, como a aplicação de protocolos normativos para evitar a contaminação no ambiente de trabalho, vista essa denúncia dos 3 médicos com suspeitas de coronavírus, né, que a Secretaria de Saúde não foi transparente o suficiente em informar a população, e desfalca também, não é, esses profissionais do combate, da luta. Outro ponto que foi reiterado na nota publicada pelos médicos da SAMU foram a segurança do trabalho e salarial para os profissionais que venham a ser contaminados por Covid-19. O uso de EPIs completos, ou seja, protetor facial, óculos, avental, manga longa, touca, propé, máscara cirúrgica em todas as ocorrências. Um comportamento sanitário para todas as ambulâncias e não somente as que atendam os casos com coronavírus. A disponibilidade de material de higienização às pessoas que trabalham nesses espaços e a reunião com os profissionais da SAMU para que eles possam participar das decisões e acompanhar melhor o resultado das solicitações. Pois é, olha aí, você percebe que, assim, essa justificativa, o afastamento do médico Oswaldo, ele levanta, sim, muitas suspeitas relacionadas principalmente a um processo de perseguição por parte da Secretaria da Prefeitura a um funcionário que fez uma denúncia, que é uma denúncia muito grave, que ganhou uma repercussão muito forte na última sexta-feira, no final de semana, com maneira completa, e nem sequer esperou iniciar a próxima semana, o próximo dia útil, né? No sábado mesmo, a Secretaria de Saúde foi lá e afastou o profissional. Ou seja, ficou muito na cara mesmo, por mais que se justifique que ele havia feito um pedido à Secretaria para se afastar, ele já justificou que não era um pedido de afastamento do SAMU, mas uma alteração de horários do seu plantão. A Secretaria foi lá e tirou o Oswaldo, meio que, de fato, parece que houve aí um processo de perseguição.
O Gabinete Paraíba entrou em contato com a Secretaria de Saúde para se posicionar a respeito na nota pública divulgada pela equipe do SAMU e as últimas notícias que saíram na imprensa local. E a Secretaria respondeu, né? Abre aspas, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que todos os profissionais do SAMU de Campina Grande estão recebendo equipamento de proteção individual, EPI, para o enfrentamento da Covid-19, fecha aspas. A nota diz também que o SAMU CG foi uma das primeiras a adotar protocolo próprio de prevenção e destinou uma ambulância exclusiva para atendimento de pacientes com a Covid-19, além de ter realizado treinamento com os profissionais de saúde sobre o uso correto dos EPIs. Pois é, a nota da Secretaria de Saúde também ressaltou que os profissionais com mais de 60 anos foram dispensados do trabalho sem prejuízo salarial e que segue o protocolo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em afastar o profissional que apresenta sintomas, orientando ao isolamento social. Sobre os servidores infectados, a nota da Secretaria de Saúde informa que, abre aspas, todos os casos registrados na cidade são divulgados nos boletins emitidos pela Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a liberação dos resultados dos testes pela Secretaria de Estado de Saúde, fecha aspas. Pois é, meu amigo Rick Pérez, podemos confiar nas informações que estão sendo divulgadas pela Secretaria de Saúde? O ouvinte, o que é que acha disso? Será que podemos confiar no que está sendo divulgado, visto o que aconteceu aqui na cidade nesse curto intervalo de tempo que só foi 3 dias, só foi um final de semana e aconteceu esse rebuliço todinho. Pois é, se você quiser mandar sua mensagem, sua opinião, você pode mandar através do nosso WhatsApp no 999249494, você deixa sua mensagem ou também na live do nosso Facebook que está lá acontecendo, você também pode responder nos comentários se você acha que devemos ou não confiar nesses posicionamentos. E outra coisa que chamou a atenção em relação à questão da Secretaria de Saúde foi que no próprio final de semana, no sábado, final de semana, saiu uma nota, na verdade foi divulgado um memorando, peraí, cadê? Me perdi aqui, só um minuto. Achei. O que também chamou a atenção exatamente foi o que veio a público, uma ordem de serviço da Secretaria de Saúde, assinada pelo secretário Felipe Réu, no dia 19 de março, que proíbe, abre aspas, qualquer servidor público municipal lotado na Secretaria de Saúde fazer publicação de vídeos e ou mensagens sem antes ser submetidos à assessoria de comunicação e imprensa desta secretaria. Fecha aspas. Ou seja, é um modo de controle que é incompreensível. Não entendi. Por que não se pode? Por que tem que passar por essa censura? Exato. Isso é uma censura, é uma um censura, filtro. exato. Um filtro. Tem que passar pelo filtro. E quem publicou viu o que aconteceu, foi afastado. Mesmo que a Secretaria de Saúde justifique que tenha havido aí um certo pedido de afastamento, né? Digo e repito, podemos confiar, Romero Rodrigues, nas informações que a Secretaria de Saúde está divulgando? A população de Campina Grande pode confiar nessas informações? Fica aí o questionamento. E olha, seguindo nessa questão aqui do nosso município, em Campina Grande, a gente tá ainda nesse processo da novela de reabertura ou não do comércio. Na semana passada, o Ministério Público, na quinta-feira, como a gente informou, através de recomendação, conseguiu, através dessa recomendação, fazer com que o comércio ficasse fechado e o prefeito acatando essa decisão. Porém, na última quinta-feira, a gente teve uma notícia que vai informar agora a respeito desses perigos que é o comércio aberto, como também esse início de semana, eu estive no centro ontem pela parte da manhã e pude perceber a quantidade de gente que está circulando no centro de Campina Grande, meu irmão, negando café. A rua João Pessoa praticamente parece que está funcionando em dias normais. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, José Nascimento Coelho, que tem atuado como o Sindicato dos Comerciários tem feito, fiscalizando exatamente a abertura das lojas e comércios aqui da cidade, como também se esses comércios estão obedecendo às normas e regras para a abertura de segurança tanto dos funcionários quanto dos clientes, mas que vem fazer uma denúncia muito grave exatamente da questão comercial aqui em Campina. Mas a gente vai iniciar com essa notícia que veio da última quinta-feira, que preocupa muita gente, principalmente porque tem muita gente frequentando esses locais aqui na cidade. Pois é, a notícia que saiu aí nesta quinta-feira, na verdade, foi bem preocupante porque é um local de muita movimentação popular, é um local que não para, inclusive em dias em que ele para de funcionar com os seus trabalhadores,
as suas máquinas continuam executando o trabalho, que foi o Itaú, fechou a agência em Campina Grande após suspeita de coronavírus. Na última quinta-feira, a agência do Banco Itaú aqui em Campina Grande foi fechada por suspeita de coronavírus entre os funcionários. O estabelecimento ficará fechado por 14 dias para limpeza geral e os funcionários que apresentaram os sintomas de gripe serão monitorados pela área médica do banco e ficarão de atestado. Os outros trabalhadores da unidade foram dispensados para isolamento social em casa. O Sindicato dos Bancários de Campina Grande e região informou que, desde o início da pandemia causada pelo corona, vem reforçando a necessidade de os bancos adotarem medidas efetivas para impedir o avanço do Covid-19. Com grande circulação de pessoas, as agências bancárias são vetores de propagação do vírus. A entidade também vem cobrando dos bancos o fornecimento de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tanto aos empregados e a suspensão de atendimento presencial, que é a principal pauta requerida pelo movimento sindical junto às instituições financeiras. Tá aí feita essa denúncia, exatamente uma necessidade muito grande, tendo em vista as filas que estão se estendendo, principalmente na Caixa Econômica Federal, onde infelizmente as pessoas não estão tomando todas as medidas, principalmente a de distanciamento, uso de máscara e tudo mais. E agora, para conversar conosco exatamente a respeito dessas denúncias do comércio aqui em Campina Grande e da situação de omissão e até realmente assim, da falta de trabalho mesmo, de fato efetivo, na fiscalização do comércio em Campina Grande, a gente vai conversar com o presidente dos sindicatos comerciários, José Nascimento Coelho. Boa tarde, Coelho. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Calado. Boa tarde, ouvinte do Gabinete PB, da Rádio Cidade, Esperança, Campina Grande. Estamos aqui à disposição de vocês para fazer as nossas indagações e o nosso repúdio. Bem, Coelho, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui no Gabinete Paraíba. Inicialmente, como a gente sabe, o comércio estava previsto para abrir essa segunda-feira, não abriu. O prefeito acabou acatando a decisão e a recomendação do Ministério Público. Mas você trouxe, através da fiscalização dos sindicatos comerciários, uma realidade muito diferente do que a gente gostaria de ver. E que realidade é essa? O que é que o sindicato tem visto através dessas fiscalizações? Olha, primeiramente a gente se depara com o que a gente já anunciava, né? Quando houve a última reunião, que houve uma proposta de segmentos pressionando o prefeito que viesse autorizar ao funcionamento do comércio a partir de ontem, do dia 20, e ele chegou ao primeiro momento a autorizar este funcionamento, né? Até apresentar, inclusive, uma cartilha, e nós colocarmos a nossa preocupação. Primeira questão, sempre defendemos a orientação da Organização Mundial de Saúde e da ciência e dos órgãos competentes. O governador fez um decreto prorrogando o isolamento social até o dia 3 de maio, autorizando mais 2 segmentos a funcionar, nesse pé que é o setor de ótica e concessionária, mesmo eu não concordando com o setor de concessionária, porque não é também essencial, mas aí foi uma decisão do governo, né? O comércio de Campina Grande se começou a criar, né, uma grande polêmica e uma grande provocação pelo fim do isolamento por vários setores. Veio a recomendação do Ministério Público, do Trabalho, do Ministério Estadual, do Ministério Federal, corretamente, né? Inclusive discutindo e ouvindo o próprio prefeito, né? O Poder Executivo, e colocando as consequências se o comércio viesse a funcionar a partir de ontem. Mas o que nós presenciamos. Nós temos várias empresas que estão funcionando, inclusive pessoas trabalhando e o comércio funcionando, abrindo principalmente ali o setor da Rua João Pessoa, que tem uma grande aglomeração de pessoas. Nós percebemos que falta fiscalização, o que a gente já previa. O órgão fiscalizador, que é o PROCON, que tem a obrigação de fiscalizar, não se
não vimos a presença desse órgão fiscalizador no comércio de Campina Grande, no centro. E a denúncia mais grave que nós estamos fazendo e registramos é que tem empresas que a sua atividade principal é comércio atacadista de artigos, escritório e papelaria. Mas de uma forma para tentar burlar a legislação, inclusive os órgãos fiscalizadores, que sabem que, de acordo com o registro do CNAE, é que é o determinante para a sua atividade principal, não a sua atividade secundária, colocou algumas glândulas com produtos de mercearia como se fosse supermercados. Coelho. Uma forma de burlar. Pois não. Coelho, é verdade que tem comércio funcionando de porta fechada? É verdade. Nós presenciamos isso, inclusive até um transeunte ia passando e disse: Coelho, o comércio está funcionando de forma, não foi até virtual, ele me falou até uma forma invisível, né? Porque exatamente muitas pessoas, tinha algumas empresas inclusive abertas, nós inclusive adentramos essas empresas, conversamos com as pessoas, chegaram alguns me dizer que tinha sido o PROCON que tinha autorizado a funcionar, né? Quando a atividade principal desta empresa não é essencial, não se trata de atividade essencial, como supermercado, hipermercado. O governo federal, através do decreto, o governo Temer, autorizou e ampliou algumas atividades que é considerada como uma atividade essencial, e aí veio a medida provisória da liberdade econômica e também que ampliou, mas essas empresas que inclusive não está prevalecendo, mas esta empresa particularmente, que está burlando a legislação, que nós fizemos inclusive a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que está abrindo um precedente para outras, porque nessa mesma rua João Pessoa, nós encontramos outra também da mesma forma, tentando burlar produto de mercearia para burlar a legislação como se fosse uma empresa do ramo de atividade de hipermercado e supermercado. Coelho, deixa eu só enfatizar para o nosso ouvinte que está nos ouvindo em toda a Paraíba poder entender bem. Você está dizendo que tem empresa de papelaria que botou um corredor de produtos, de alimentos, e agora está abrindo como mercadinho. É verdade, não vou nem dizer um corredor, vamos no popular, duas prateleiras. Duas prateleiras de comida e agora está abrindo como se fosse mercadinho. De mercadorias, mercadoria de produtos perecíveis, né? Evidentemente que nem perecíveis são, porque arroz não é perecível. Produtos perecíveis são aqueles que detêm de botar em frigorífero, né? Mas arroz, açúcar, esses produtos não são produtos perecíveis. Mas só para constatar uma questão mais grave, é que nós pegamos um desses produtos e tentamos registrar esta compra e passamos quase 1 hora para conseguir registrar esta mercadoria, porque até no próprio registro da empresa não constava aquelas mercadorias. Pois bem, isso é um absurdo. Coelho, a gente agradece a sua participação. Realmente são muito graves as denúncias que o Sindicato Comerciário vem fazer agora aqui no Gabinete Paraíba. A gente espera que as denúncias e o Ministério Público ele possa tomar as medidas cabíveis e necessárias e parabenizar, obviamente, o sindicato pelo trabalho de fiscalização tão importante, principalmente para os trabalhadores comerciários, mas também como para todos os clientes e a população de Campina Grande. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, boa tarde, mas eu gostaria de fazer só um registro. Gostaria que o PROCON tomasse a função dele de fiscalizador, porque compete ao PROCON fiscalizar. E, evidentemente, as empresas poderão fazer suas defesas, como qualquer cidadão poderá fazer com relação à atuação ou não de multas. Então, fica aqui o nosso repúdio e vamos continuar nesta luta. E, inclusive, essas empresas que tentam burlar a legislação, nós vamos estar de olho, porque nós defendemos exatamente o que segue a orientação mundial da saúde.
É isso aí, muito obrigado. Esse foi o Coelho, representante aí dos comerciários, do Sindicato dos Comerciários. É um absurdo, né, saber desse tipo de situação que está ocorrendo no centro da cidade. Eu fico a me perguntar se os donos dessas empresas participaram daquelas carreatas da morte. Com certeza, com certeza. Isso aí não é empreendedorismo, não. Isso aí é outro tipo de coisa. Isso é malandragem, isso é malandragem. Bem, vamos embora com o nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, aqui na sua Rádio Cidade Esperança da M310, com Rick Pérez e Alisson Calado. E olha, tem informação a respeito, você ouvinte aí que está esperando, já fez a sua inscrição, está esperando também a sua liberação do pagamento do auxílio de renda emergencial. A Caixa Econômica antecipou a parcela do segundo pagamento do auxílio emergencial. Como foi isso, meu amigo Alisson Calado? Olha só, Rick Pérez, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta segunda-feira a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A segunda parcela será antecipada para as pessoas inscritas no CadÚnico e para quem se inscreveu via aplicativo ou site da Caixa. No calendário inicial, o pagamento começaria pelo próximo dia 27 de abril. Pelo novo calendário, a segunda parcela será paga nas seguintes datas. Na quinta-feira, dia 23, quem nasceu em janeiro e fevereiro. Na sexta-feira, dia 24, quem nasceu entre março e abril. No sábado, 25, quem nasceu nos meses de maio e junho. Na segunda-feira, dia 27, entre julho e agosto. Na terça-feira, dia 28, entre setembro e outubro. E na quarta-feira, dia 29, quem nasceu entre novembro e dezembro. A ideia é fazer todo esse repasse ainda durante esse mês de abril, né? Os beneficiários do Bolsa Família, contudo, seguirão o cronograma de pagamento previsto. Conforme o calendário anunciado em 7 de abril, as próximas parcelas serão pagas nos últimos 10 dias úteis de maio, a segunda parcela, e a terceira parcela nos últimos 10 dias úteis de junho. Para os casos que estão em análise, aquela análise chata, né, que o pessoal está entrando e só vê em análise, o presidente da Caixa disse ainda que os informais e os integrantes do CadÚnico ainda não tiveram a solicitação de benefício aprovada, ou seja, que não receberam nenhuma das parcelas e forem aprovadas depois do calendário de pagamento, poderão receber 2 auxílios de uma única vez. Ou seja, um mês só recebeu de abril e maio. Uma notícia positiva para quem está esperando a análise abre aspas, essa foi a fala do Pedro Guimarães. Isso. Uma notícia positiva para quem está esperando a análise. Nós entendemos que essa espera é frustrante, mas uma boa notícia é que quando você for receber, você receberá de uma vez só 2 parcelas, declarou o Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Pois é, uma das últimas exigências também da Receita Federal para que a pessoa receba o auxílio de R$ 600 é a regularização do CPF, né? Na última semana, o Tribunal Regional Federal, com sede em Brasília, derrubou a exigência desse documento. O governo federal, contudo, recorreu e o STJ decidiu nesta segunda-feira derrubar a decisão. Com isso, voltou a valer a exigência do CPF regularizado para você poder retirar o seu benefício. Tá aí a informação, você pode acompanhar também no nosso podcast. Gente, na última semana, a gente trouxe aqui uma informação, no último programa do dia 16 de abril, a gente trouxe a informação sobre o atendimento psicológico que está sendo realizado por universidades públicas e privadas no nosso estado, aos alunos e profissionais da instituição, como também a população em geral, como medida que visa prevenir e tratar síndromes mentais que podem se agravar ou até surgir como consequências desse período de isolamento e cuidados com o coronavírus. A exemplo da ansiedade, crises de pânico e depressão. Ou seja, o cuidado com a saúde mental, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo agora nesse final de programa, e entendendo, obviamente, a importância desse tema e os cuidados com os nossos ouvintes e telespectadores. A gente vai conversar agora com a psicóloga, especialista em saúde mental e mestre em psicologia da saúde, Beatriz Lima, que na última semana produziu e compartilhou em suas redes uma cartilha sobre cuidados e prevenção a respeito desse tema. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Beatriz, ao Gabinete Paraíba. Olá, boa tarde a todos. Bem, Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Aqui é Alisson, do outro lado da linha.
Boa tarde, Alisson. Bem, Beatriz, a gente sabe que esse momento de pandemia, coronavírus, as pessoas têm passado por esse processo de isolamento social e as várias notícias têm trazido um processo de ansiedade, depressão, e os cuidados com a saúde mental realmente são muito importantes. De uma maneira geral, quais são os efeitos que a população pode sentir com um momento como esse em relação à saúde mental? Então, de fevereiro para cá, mais ou menos, já tem sido publicado muito material, principalmente advindo da China, né, que foi onde iniciou a pandemia, então eles têm mais dados já, sobre o impacto que esse momento, né, tá interferindo na saúde mental das pessoas, né, o que é que essa situação de coronavírus está influenciando na nossa saúde mental. É uma situação completamente atípica, né, a gente não tem lembranças de nada parecido que a gente vivenciou. Então, assim, em primeiro lugar, essa situação traz à tona a nossa vulnerabilidade. Né? A gente sempre tenta dar conta de tudo, estar no controle de tudo. E a situação fez acontecer exatamente o contrário. Né? A gente não sabe o que é que está por vir, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando nós vamos retornar aos nossos trabalhos, quando as crianças vão retornar às escolas. Então, assim, é uma situação muito atípica que nos trouxe muitas mudanças, e mudanças repentinas. Né? Geralmente, quando a gente vai ter uma mudança grande assim, a gente passa por um processo de adaptação. Mas nessa situação do coronavírus, a gente não teve esse período para se adaptar. Né? Então, de uma hora para outra, toda a nossa rotina mudou. Então, acredito que o principal aspecto que pode influenciar nessa questão da saúde mental é esse, das mudanças e do próprio medo, né? É uma doença completamente nova. A gente não tem vacina, a gente ainda não tem medicação, a gente não sabe direito como lidar com isso, né? Os cuidados certinhos. Então, assim, muitas coisas novas estão vindo, né, para a gente de uma hora para outra. Beatriz, então, oi. Quais são as doenças que estão mais propensas a se manifestar nesses tempos de coronavírus e qual a melhor forma de tratá-las estando em isolamento social? Quais as dicas que você sugere? Eu não diria nem doenças, na verdade, assim, tem muitos sentimentos que vai ser comum, né, a gente passar, tem muitas sensações. Então, assim, é completamente normal, por exemplo, a gente ficar preocupado, né, ou a gente ficar com medo de inúmeras coisas, né, medo de se contagiar, medo de contagiar um familiar, enfim, de perder o emprego, né, porque a gente está numa situação econômica difícil também. É completamente comum a gente se sentir ansioso, principalmente por essa questão da vulnerabilidade, a gente ter dúvidas, né, porque na nossa situação, pelo menos, o líder do governo fala uma coisa, a Organização Mundial de Saúde fala outra, a gente fica meio nessa, assim, sem saber quem escutar. Então, assim, é normal a gente estar confuso. Para algumas pessoas o processo é um pouco mais difícil, né? Então, assim, é normal que algumas pessoas passem por uma estratégia de defesa que a gente chama de negação, né? Que não é consciente, mas, assim, a gente precisa estar... como é que eu posso dizer? A gente precisa ter paciência com essas pessoas, a gente precisa ter compreensão com essas pessoas também. Que mais? Ô, Beatriz, me tira uma dúvida. Em relação à faixa etária e ao gênero, existe uma faixa etária ou gênero específico mais propenso a sofrer com esses tipos de doença agora, ou é algo que, infelizmente, está atingindo a população de uma maneira geral? De uma maneira geral, mas assim, pelo que os estudos têm mostrado até então, né, os grupos mais propícios são os profissionais de saúde e seus familiares, são as pessoas com suspeita ou diagnóstico do Covid e seus familiares, então assim, abarcam uma grande quantidade da população. Mas os estudos estão falando sobre isso, mas assim, a gente tem que pensar em várias outras coisas. Por exemplo, essa questão da rotina, ela afeta muito nossa saúde mental. Essa questão da instabilidade afeta muito nossa saúde mental. Então, assim, se a gente for perceber, afeta de todo mundo, uns mais e outros menos, óbvio. E vai depender de várias coisas, tipo, do contexto, né, que a pessoa está inserida,
da situação de vulnerabilidade social que a pessoa está inserida, se a pessoa já tem algum histórico, né, já sofria com ansiedade, coisas desse tipo, entendeu? Vai afetar as pessoas de formas diferentes, a depender da situação que elas se encontram. Até porque a gente fala muito em dicas, essas coisas assim, para lidar com isso, mas é muito importante deixar claro que cada pessoa tem sentido isso de uma forma diferente. Né? A forma como isso me afeta é diferente da forma como isso lhe afeta. Então, assim, é muito difícil a gente generalizar. Mas a gente busca orientações gerais, né? Assim, busca, como é que eu posso dizer, dicas mesmo, de coisas que podem me servir, mas também podem não me servir, entendeu? É como se fosse quase uma tentativa e teste, uma tentativa e erro para ver aqui o que é que encaixa comigo, o que é que não encaixa comigo. Mas como você está dizendo, no sentido de trazer uma orientação geral mesmo para o nosso público, o que é que pode ser benéfico nos cuidados, tanto de prevenção, nesse caso mais de prevenção, né? Porque o tratamento ele se faz através principalmente do cuidado com o psicólogo, com o profissional especializado. Mas nesse sentido da prevenção, o que é que a gente pode tentar fazer e dar essa dica para o nosso ouvinte? Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente parar um pouquinho e prestar atenção em si, sabe? Prestar atenção no que a gente está sentindo, né? Não deixar, por exemplo, às vezes a gente tenta se ocupar o dia inteiro, meio que como uma fuga, para não perceber as coisas que está sentindo. Então, assim, tentar prestar atenção sobre esses sentimentos e falar com alguém sobre isso, né? Não necessariamente um profissional, pode ser com um familiar, com um amigo. Então, se permitir sentir essas coisas, né? Falar sobre essas coisas, em situações que a gente está mais ansioso, né? Em momentos do dia que a gente está mais ansioso. Tentar pensar, né? Antes disso tudo acontecer, o que é que a gente fazia para lidar com essa ansiedade? Será que tem alguma coisa que me deixava tranquilo? Para algumas pessoas vai ser, por exemplo, uma meditação. Para outras pessoas vai ser fazer alguma atividade manual ou alguma atividade física. Enfim, cada um vai lidar com isso de uma forma diferente, né? Acho importante pensar também sobre a questão do excesso de informação. Né? A gente é bombardeado de informações da mídia o tempo inteiro, e isso é o papel da mídia. Mas será que isso faz bem mesmo para a gente? Né? Será que não é mais interessante, por exemplo, a gente escolher um horário ou um veículo de comunicação específico para se atualizar, ao invés de estar o dia inteiro assistindo jornal, lendo notícia, compartilhando coisas que a gente não sabe nem se é verdadeiro em grupo de WhatsApp? Então, são coisas assim que a gente... Pois bem, Beatriz. Oi. Pois bem, a gente agradece demais a sua orientação, as suas dicas, a sua disponibilidade também em conversar conosco aqui do Gabinete Paraíba e principalmente trazer esse conteúdo tão importante para os nossos ouvintes por todo o estado, que eu tenho certeza que adoraram e realmente é muito importante para que a gente possa prevenir e cuidar não só do corpo, mas também da mente, que comanda tudo no final das contas, para que a gente possa sair desse processo da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Para quem quiser ter acesso à cartilha completa, eu disponibilizei ela, está nos destaques do Instagram. Pode dizer seu Instagram. psi.beatrizlima. Dá para repetir? psi.beatrizlima. Pronto, show de bola. Obrigadão, querida. Obrigado, Tchau, Beatriz. Obrigada. Essa foi a Beatriz Lima, psicóloga, especialista em saúde mental e mestra em psicologia da saúde, trocando aqui uma palavrinha conosco do Gabinete Paraíba. Pois é, se você seguir só pra relembrar, PSI de psicóloga, PSI.Beatriz Lima, você encontra ela, vai pegar mais dicas, mais informações. Muito obrigado mais uma vez, Beatriz. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mais um Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Só lembrando, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, aqui na Rádio Cidade Esperança, pela M1310, com direção de Rick Pérez, apresentação e produção, Rick Pérez e Alisson Calado, e a técnica ele, o Negão do Café. Meu amigo Alisson Calado, obrigado mais uma vez pela presença. Eu vou deixar só uma informação antes de permitir de você fazer aí sua fala final, para dizer ao nosso ouvinte que é fã dos anos 90, que hoje tem a live do Raça Negra e tem a live do Sandy Júnior. Então, ó, daqui a pouco eu já vou chegar em casa, ó, digue, pá!
diga, e aí depois, o que é imortal? Só pá, vai ser bom demais, viu? Assista, vamos se divertir um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e por estar aqui conosco no Gabinete Paraíba. É isso aí, meu amigo Rick Pérez. Hoje o dia... A noite é uma criança. A noite é uma criança. A noite é uma criança aí, com essas lives. Todo dia tem live pra todo tipo de gosto, né? E pra você que gosta de acompanhar o Gabinete Paraíba, ou então quer rever os programas, basta seguir a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Só é digitar lá na barra de pesquisa Gabinete Paraíba, é o primeiro que aparece. Você curte, comenta e compartilha o nosso material aí. Esse é o programa de portas abertas para a população. A gente vai chegando aqui ao final de mais um programa, né? Neste dia 21 de abril, retornaremos quinta-feira às 17 horas, nesta mesma praça, neste mesmo banco. Exatamente. Então é isso, fica aqui meu tchau pra você, Rick Pérez, pra você, Negão do Café, e pra população de Campina Grande que está sintonizada neste momento na Rádio Cidade Esperança, na AM 1310. A todos vocês, tchau! Fique em casa e tchau!